Você já parou para pensar no que acontece com o seu corpo exatamente no instante em que você morre? É uma daquelas perguntas que a maioria evita. Mas, por mais desconfortável que pareça, a ciência tem respostas, e elas são muito mais perturbadoras do que você imagina. Nos primeiros segundos após a morte clínica, quando o coração para e você para de respirar, o corpo ainda está vivo de certa forma. As células ainda têm oxigênio, e o cérebro continua ativo por mais tempo do que se pensava. Pesquisadores descobriram que mesmo após a parada cardíaca, o cérebro ainda emite sinais elétricos por até 10 minutos. É como se a mente se recusasse a apagar. E tem mais. Em alguns casos, pacientes relatam ter ouvido conversas ou sentido o que acontecia ao redor mesmo depois de serem declarados clinicamente mortos. A ciência ainda tenta entender esse fenômeno, mas uma coisa é certa: a consciência pode resistir à morte por alguns minutos. Mas o que vem depois disso é ainda mais estranho. Após algumas horas, o corpo entra em um processo chamado rigor mortis. Os músculos endurecem, os olhos podem se abrir e, em alguns casos, até movimentos involuntários acontecem. Já pensou ver um corpo se mexendo horas depois da morte? Pode parecer coisa de filme de terror, mas é pura biologia. Depois de 24 a 72 horas, o corpo começa a se decompor por dentro. As células se autodestruem, liberando enzimas que digerem os próprios órgãos. E como o sistema imunológico parou, as bactérias que vivem no seu intestino, aquelas mesmas que te ajudam a digerir alimentos, começam a se espalhar e te consumir. É isso mesmo, você começa a ser devorado de dentro para fora. Na fase seguinte, gases se acumulam, fazendo o corpo inchar. Dependendo da temperatura ambiente, isso pode causar rupturas na pele e até movimentações bizarras nos membros. Um corpo morto pode sentar sozinho em alguns casos por efeito dos gases e músculos contraídos. Imagine presenciar algo assim, mas não para por aí. Nos dias seguintes, vermes e insetos entram em cena. Moscas depositam ovos que viram larvas, e o corpo se torna um verdadeiro ecossistema de vida nova. Um corpo humano pode alimentar centenas de espécies diferentes. De certa forma, você continua fazendo parte da natureza mesmo depois de morrer. Mas talvez o mais inquietante de tudo seja o que não conseguimos ver: o que acontece com a consciência. Alguns cientistas estudam a ideia de que a mente pode existir por alguns minutos após a morte. Mas, e se for mais do que isso? E se de alguma forma estivermos conscientes de que estamos morrendo? A descoberta que mudou tudo aconteceu em 2023, quando o Dr. Sam Parnia, da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, publicou o maior estudo já feito sobre consciência durante a morte clínica. Ele analisou 567 pacientes em parada cardíaca em hospitais do Reino Unido e Estados Unidos. Os resultados foram assombros: 40% dos sobreviventes relataram algum nível de consciência durante o período em que estavam clinicamente mortos. O caso mais impressionante foi de um homem de 57 anos que conseguiu descrever com precisão extrema tudo o que aconteceu na sala de emergência durante sua ressuscitação. Ele ouviu os bips das máquinas, sentiu as pessoas ao seu redor e até relatou conversas específicas dos médicos por mais de 3 minutos consecutivos, enquanto seu coração estava parado e seu cérebro supostamente sem atividade. Mas como isso é possível? A resposta pode estar no que os cientistas chamam de paradoxo da superconsciência. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram algo perturbador quando mediram a atividade cerebral de ratos no momento da morte. Eles detectaram um surto massivo de ondas cerebrais, gama as mesmas associadas à consciência elevada, experiências místicas e momentos de iluminação espiritual. É como se o cérebro, no momento da morte, ativasse um modo especial de funcionamento, uma superconsciência que nunca experimentamos em vida. Imagine ter acesso a níveis de percepção e compreensão que nem sabíamos que existiam justamente quando estamos morrendo. E tem mais. Em 2018, pesquisadores alemães e americanos observaram pela primeira vez em humanos o que eles chamaram de tsunami cerebral,
uma onda massiva de atividade elétrica que varre todo o córtex cerebral no momento da morte. Essa onda, chamada de despolarização disseminada, é como um último grito desesperado de todas as células neurais ao mesmo tempo. O mais assustador é que esse tsunami cerebral é reversível por alguns minutos se a circulação sanguínea for restaurada. Isso significa que durante esses minutos críticos o cérebro pode estar experimentando um estado de consciência completamente diferente de tudo que conhecemos. Mas o que exatamente acontece durante essa experiência? Uma nova teoria científica chamada Teoria Neptune tenta explicar. Quando o cérebro é privado de oxigênio, ele libera uma cascata de neurotransmissores dopamina, serotonina, endorfinas e GABA, em quantidades nunca vistas durante a vida normal. É literalmente uma overdose natural de substâncias que alteram a consciência. Esses químicos podem explicar as visões de luz no fim do túnel, a sensação de paz absoluta, os encontros com entes queridos falecidos e a revisão completa da vida que muitas pessoas relatam. Mas aqui está o que mais perturba. Alguns cientistas acreditam que essas experiências podem durar muito mais tempo do que pensamos na percepção da pessoa que está morrendo. Einstein nos ensinou que o tempo é relativo e pesquisadores começam a suspeitar que durante esses estados alterados de consciência, o tempo pode parecer expandir drasticamente. Segundos podem parecer horas, ou até mesmo uma eternidade na experiência subjetiva da pessoa. E tem algo ainda mais estranho. Médicos documentaram casos do que chamam de lucidez terminal, pacientes com demência avançada ou Alzheimer que de repente recuperam completamente a memória e personalidade original poucos dias ou horas antes de morrer. 84% dos casos acontecem na última semana de vida. Como é possível que um cérebro severamente danificado pela demência de repente funcione perfeitamente outra vez? É como se a proximidade da morte desbloqueasse recursos cerebrais que pensávamos estar perdidos para sempre. Será que todos nós temos reservas ocultas de consciência que só são acessadas no momento final? A sensação de ver a própria vida passar diante dos olhos, relatos de luz no fim do túnel, sensação de paz ou de presença de entes queridos, são descrições comuns em experiências de quase morte. Coincidência? Ilusão? Ou um vislumbre do que vem depois? A verdade é que ninguém sabe. Mas agora você sabe o que a ciência sabe e talvez isso já tenha sido informação demais. Se você achou tudo isso perturbador, espera até ouvir o que acontece com quem para de dormir por completo. O corpo enlouquece, e em poucos dias você perde tudo o que te torna humano. Se inscreva no canal e ative o sininho porque no próximo vídeo eu vou te contar essa história. E ela não tem final feliz.